Pessoal, antes do Roberto começar aqui, estou sequestrando um pouco o microfone, não faço isso. Mas... E não foi por causa disso... Qual carro? Achamos o dono do Corolla com a lanterna ligada. Não, só queria dar uns números aqui para vocês. Nesse final de semana a gente atendeu em torno de 450 pacientes. Graças à casa, em nome da dona Elisete aqui do centro, queria agradecer. Faço parte dessa casa também e mais uma vez quero enfatizar que você estando aqui, vindo para cá, compartilhando a vida de vocês, o momento de vocês, as dores de vocês aqui com a gente, ajuda essa casa a crescer. E a gente está sempre pronto aqui para receber, não só brasileiros, né, como o Dr. Fritz falou, os americanos também. E antes de começar, eu queria só expressar também um singelo agradecimento para a Carol e para o Roberto por estarem aqui com a gente nessa quarta vez. É isso? Terceira? E... o pessoal está falando 3. E que vocês possam curtir um pouco essa palestra aqui com ele hoje, tá? Obrigado. Valeu, mano. Você tá mais alto. Eu sou cearense, cara, não tem jeito. Só que o espírito mineiro tá aqui, viu? O pessoal falando pra você, Roberto, eu tava assim na palestra de domingo. Quando eu fechei o olho, eu vi, o cara é um mineiro falando. Acho que é algum mineiro aí que gosta de espiritismo e colou em nós aí. Tamo junto, né? Bom, o que eu ia falar mesmo? Bom, gente, é o seguinte. Legal estar aqui, obrigado. Houve uma pequena confusão só que o Marcelo cometeu, que não é a terceira vez, é a quarta que eu vim aqui, só que só foi a terceira que a gente fez cirurgias espirituais. Porque teve uma vez que a gente veio só para palestra, né? Foi uma primeira vez que a gente veio, eu vim até com as minhas filhas, as duas pequenininhas vieram comigo, e as outras 3 vezes a gente veio já com as cirurgias, foi quando a Carol veio, né? Amor, as 3 vezes você veio com a gente, ok? Bom, legal. Domingo passado a gente começou a falar sobre alguns mitos da mediunidade, né? Na verdade, não só da mediunidade, mas do espiritismo também. E a gente gostaria de tocar alguns pontos desses com vocês hoje também, porque a ideia de hoje é a gente não fazer palestra. A ideia de hoje é vocês fazerem pergunta, tá? Relacionadas principalmente com o tema da mediunidade. Porque muitas vezes a gente, estava até falando isso com o pessoal, a gente leva uma palestra para determinado lugar, mas aquele assunto não é muito a dúvida das pessoas. Então, é bom de vez em quando você dar uma parada assim, cara, eu vou parar de falar e deixar o pessoal perguntar. Porque às vezes a dúvida que você tem, ela é muito mais construtiva, né, para aquele grupo, porque traz conhecimentos, né, que o grupo precisa, ou que você está precisando, ou que há outras pessoas que convivem com você. Certo? Então, por essa razão, a gente vai falar só uns 2 mitos, mais 2 mitos, e depois a gente passa para as perguntas. Vão logo afiando aí. Tá? Pode fazer as perguntas cabulosas também. Certo? Porque, assim, é muito importante a gente tocar também nos assuntos difíceis. Né? Porque isso aí faz com que a gente coloque luzes nas sombras, né? Naquelas dúvidas, naqueles medos, naquelas limitações que às vezes a gente tem porque não conhece, porque não convive, não tem tanta, né, não tem tanto contato, tá bom? Então hoje é o momento da gente trocar essas experiências, certo? Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho, assim, durante minha vida, a minha vida inteira, eu tenho que falar isso antes de falar o que eu vou falar. A minha vida inteira eu sigo 3 senhores. E eles são muito rigorosos comigo, certo? O primeiro senhor que eu sigo é Jesus. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu pergunto se ele vai gostar. Se ele gosta, eu continuo. O segundo senhor que eu passei a ouvir, de uns 25 anos para cá, chama Allan Kardec. Tudo que eu vou fazer e Jesus deu ok, eu pergunto a ele. E aí? E aí eu vou lá, né? Porque o bom de Kardec, sabe o que é? Que ele é como se ele estivesse aqui do nosso lado. Porque ele deixou a codificação. Eu não tenho que achar. Eu tenho que ir lá e olhar. Entendeu?
Né? A gente faz isso direto, né? Ou não? Fala, é lógico. Né? A gente tem que olhar na codificação, lá que está o negócio. Né? Lá que está o manual, está lá, né? O manual básico de espiritismo é a codificação espírita. Claro que Kardec não falou, por exemplo, de cidades espirituais, que a gente fala, por exemplo, que a gente vê no livro nosso lá. Quer dizer, são coisas que são complementares, mas você tem que ver se o que é complementar está baseado no que é fundamental. Se o fundamental, se o que é complementar está baseado no que é fundamental, então está tudo certo. Porque o que vale na vida é o fundamento. Não é o método. Isso eu já falei aqui, né? Então, e o terceiro senhor, e esse é bem importante seguir, viu? Cuidado com esse. É a minha própria consciência. De nada adianta eu fazer o que agrada a Cristo, que agrada a Kardec, e não agradar a mim. Então tem que agradar também a mim. Isto é, tem que estar alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu consigo dar. Eu não posso dizer para vocês que eu consigo tudo, quando eu não consigo. Eu não posso chegar para você e falar assim, ó, das 80 e tantas mediunidades que Allan Kardec falou no livro dos médios, eu tenho metade. Estaria mentindo. Eu só tenho basicamente 4 das 80 e tantas. Aí o povo fala assim para mim, rapaz, Roberto, eu não sou médium, não. Eu falei, por quê? Porque eu não vejo espírito. Rapaz, pô, então eu também não sou, não. Porque eu também não vejo. Eu não tenho evidência. Eu vou mentir e dizer que tenho? Então, eu tenho que estar alinhado com a minha consciência. Eu não posso abandonar esse Senhor maravilhoso, que é a nossa consciência. Porque a nossa consciência, na verdade, é o nosso espírito. É a união das nossas experiências, daquilo que a gente traz do passado e que nos mostra que missão precisamos seguir. Então, por essa razão, eu sempre escuto também a mim mesmo. E uma das coisas, mas eu tenho também alguns outros parâmetros, não só esses 3, tá? Eu posso até brincar que são os parâmetros complementares, né? E um deles é Chico Xavier. Quando se trata desse assunto mediunidade, na minha opinião, não teve médium melhor, né? Em qualquer aspecto que você imaginar. Não só na questão da qualidade dele como médium, como na qualidade dele como pessoa, que são duas coisas absolutamente distintas, tá? Mas no Chico Xavier você conseguia ver tudo isso junto. O Clóvis Nunes tem um termo que eu adoro, que diz assim, ó, o Chico Xavier conseguia ser um bom médium e um médium bom ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, ele conseguia ser um bom médium e um ser humano maravilhoso ao mesmo tempo. E aí o Chico nos deixou muitos legados. O mais importante deles, na minha visão, foram as experiências que ele teve com os espíritos. Lógico que os livros é um legado gigantesco, mas para nós que somos médios, que estamos ali na labuta, né, no dia a dia mesmo, no trabalho, as experiências que ele teve com os espíritos são maravilhosas. E eu quero lembrar de uma delas hoje. Tá? Um dia, Chico sentiu uma presença de um espírito que ele nunca tinha sentido, já tinha sentido, mas nunca tão forte. E pela primeira vez ele conseguiu ver esse espírito, que a mediunidade dele, quando ele começou, não era essas coisas todas, a mediunidade de evidência, principalmente, não era tão forte. Então ele conseguiu ver o espírito, e o espírito falou para ele que ia ajudá-lo na caminhada dele, mas que ele precisava seguir 3 regras. Você lembra das 3 regras? Disciplina, disciplina, disciplina. E quando se trata de disciplina, na minha visão, Chico Xavier foi o médium mais disciplinado de todos. Essa é a minha opinião pessoal. Gente, eu estou falando da minha opinião pessoal. Ok? Então, como ele para mim é um exemplo, eu fico me perguntando, meu Deus, por que parece às vezes que a palavra disciplina tem uma conotação diferente? Porque, olha só, pensa comigo, o que é disciplina? Me ajudem, por favor. O que é disciplina? Hã? Como é que é? Fazer a coisa certa, fazer o que tem que ser feito, seguir reto. Hã? Seguir regras. Seguir regras. O que é disciplina? Se for na faculdade, disciplina é um monte de matéria, né? Então, o que é disciplina? Autocontrole. Cumprir com as suas obrigações, cumprir, né? Persistência. O que mais? Quer saber? Ó, disciplina, eu acho que é tudo que vocês falaram. Mas tem uma coisa que as pessoas, que no Brasil,
a disciplina se tornou um marco. E eu vou explicar o motivo disso ter acontecido, que é a questão da pontualidade. A pontualidade, presta atenção no que eu vou dizer, viu, gente? Eu não estou dizendo que a pontualidade não é importante. A pontualidade, isso aí, gente, é porque o meu Windows é original. Tá? Vocês perdoem aí. Eu não sei vocês, mas o meu Windows é original. Então vamos lá. O rigor de pontualidade no Espiritismo. Quem ouviu falar disso? Né? Não tem isso? Rapaz, eu vou contar para vocês como é que eu fazia 10 anos atrás. Eu era coordenador da casa espírita que eu fundei, e eu era o coordenador do grupo de estudo mediúnico. E eu era muito disciplinado. E eu falava assim, 8 horas, 8 e 1 já não é mais 8. Portanto, quem quiser participar da reunião, chegue antes das 8. Porque se chegar às 8, não entra. É porque eu achava que estava fazendo isso aí. Eu achava que isso era importante. Porque me falaram que a coisa mais importante para a mediunidade é a disciplina. E aí eu nunca vou esquecer essa cena. Eu ainda vou encontrar com esse ser humano e ainda vou pedir perdão a ela. Eu estava um dia, já para começar a aula do grupo de estudo mediúnico, olhei no meu relógio, faltava 15 segundos. Eu era assim. Faltava 15 segundos para dar o horário. Aí eu fui lá no portão do centro, tem um portão grande que entrava os carros, fui lá e passei a corrente e fechei o cadeado. Quando eu dei o clique, uma senhora apareceu no portão. Meu filho, ela vinha ofegando. Meu filho, ainda bem que eu cheguei. Eu disse assim, ainda bem que a senhora chegou, só que a senhora chegou atrasada, a senhora só vai entrar na próxima aula, porque nessa hora perdeu. E eu estava com a chave no bolso. Que maldade. Porque me ensinaram que era assim. Que não deveria haver tolerância com a indisciplina. E eu entendia que pontualidade era disciplina. Disciplina e pontualidade eram sinônimos. E hoje, ela deve estar no céu. Porque o que eu já rezei para ela... acho que ela já me perdoou e eu não sei. Não duvido ela ter desistido. Eu era assim, viu? Começava o grupo de mediúnico com 20 alunos. Quando dava na terceira aula, já só tinha 3. Assustava o povo. Porque você não sabe o que é mediunidade, vocês vão ver sofrimento. Cara, eu era assim. Então, muitos desses mitos que eu trago, eu acreditava neles. Aí eu pensei, cara, não vou tornar isso uma revolta, vou tornar isso um aprendizado. Para que gere nas pessoas também esse mesmo aprendizado. Aí eu fui estudar em Kardec como os espíritos superiores veem a pontualidade. E aí, gente, eu me surpreendi com o que eu li. Olha como é fácil de lembrar. O único item 333 que tem no Livro dos Médiuns. Dá para esquecer? Item 333. Quando chegar atrasado, item 333, aí você entra. Já sabe, né? Os atrasados aí já sabem que pode usar. Mas olha só o que é que Kardec fala sobre a questão da pontualidade. Acrescentemos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de uma pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. Sabe o Chaves? Foi assim que eu me senti quando eu li. Como tudo que seja pueril. Ainda diz que é uma coisa pueril. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentar de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Meu Deus! Quer dizer, então, que agora, quando der 5 para acabar a mediúnica, eu não tenho que sair correndo, arrancando os espíritos dos médios, não? Não. Você tem que agir com amor e com caridade. E permitir que aquele espírito termine a sua comunicação, mesmo que isso tome mais 5 minutos ou 10. Mas o que tem que imperar na reunião mediúnica é o bom senso. É isso que os espíritos pedem. Bom senso. E às vezes a gente esquece do bom senso.
A gente entra no automatismo. Começar às 7, começar às 8. Começar 15 minutos para chegar em casa. 15 minutos para chegar em casa não, que aqui ninguém chega em casa em 15 minutos. Aqui em Orlando só chega em casa em meia hora. Tem conversa. Né? Onde é bem pertinho, 22 minutos de distância. Aí o que acontece? Vocês estão vendo isso, gente? Gente, foi eu que escrevi isso aí, não. É só você pegar um livro dos médios e ler. Item 333. Não é estranho. Sabe qual é a explicação desse rigor de pontualidade que tem no Espiritismo, lá no Brasil, principalmente? Isso se dá principalmente porque no início do Espiritismo no Brasil, muitos militares aderiram ao Espiritismo, o que para nós foi uma coisa maravilhosa, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas parece, os historiadores falam essas histórias, que na era Vargas tentou acabar com o Espiritismo no Brasil, para instituir uma única religião, que, se eu não me engano, era o catolicismo. E foram os militares que defenderam o Espiritismo no Brasil, a existência do Espiritismo no Brasil. Então, a eles nós devemos essa gratidão eterna. E eu não sei se vocês sabem, mas muitos militares até hoje fazem parte do movimento espírita brasileiro. Então, essa herança que a gente tem um pouco, dessa coisa da pontualidade, vem um pouco deles. Essa coisa de chegar na hora, de ficar lá no portão, esperando da hora para trancar. Isso é coisa deles, né? Eles meio que, alguns centros espíritas parecem mesmo um quartel. Lá no Ceará você ainda vê locais assim, certo? Mas a gente, né, precisa evoluir os métodos e ter bem mais flexibilidade e seguir o que Kardec nos coloca. Aí, sabe o que é bom? Lembra do meu colega que me serve de inspiração? Como é que era o nome dele? O médium lá de Minas? Chico Xavier, né? O que é que ele dizia? Olha só o Chico Xavier. Chico Xavier tinha hora para começar, mediúnica. Mas que hora que acabava? Era normal o Chico Xavier sair lá do Centro Espírita 2 da manhã, para ir trabalhar no dia às 7. E ele foi o médium mais disciplinado que eu já vi. Mas jamais se negava a atender a dor de alguém. Quando é que nós, médios, vamos entender isso, hein? Eu cito o Clóvis Nunes toda hora, estou até muito conectado com ele, porque falei com ele semana passada e provavelmente eu vou trazê-lo aqui a Orlando. Já pedi, falei para ele, contei do grupo, e a presença dele aqui, vocês vão ver. Pesquisador espírita, uma das pessoas mais racionais, uma das pessoas que mais entende mediunidade no país, no Brasil. E não é médium. Aí vocês vão ver ele trazer certas verdades como essa, é difícil de ouvir. E eu estava, esses dias, até inspirado, na última vez que eu falei com ele, né, como a gente, às vezes, abandona o bom senso e não prima aquilo que o Espiritismo tem de mais bonito, que é o próprio lema da doutrina espírita, que é fora da caridade, não há salvação. O que é mais importante? É o rigor da pontualidade ou a caridade? Vamos ser pontuais, é uma coisa boa ser pontual. Eles falam isso, eles preferem a regularidade das horas. Mas não é por causa de uma hora errada que nós vamos... alguns momentos a mais ou a menos que vai... Então se prepara que hoje vai demorar umas 5 horas aí, viu? Eu vou evocar agora o 333. Estou brincando. Só 2h30 tá bom. Mediunidade depende de moralidade. Eu adoro esse tema. Porque é um erro constante dentro do movimento espírita. Como é que pode fulano, rapaz, um caba ruim desse, ser médium? Como é que pode, né? Aí a gente fica, né, se perguntando. Não deve ser médium, não. Caba ruim demais, macho. Né? Mas, aí chega e diz assim, rapaz, fulano é tão bom. Bem que podia viver recebendo aí Bezerra, Jesus, se concentra, coitado, tá 3 anos na mediúnica, não vem nada. E ele é uma pessoa tão boa. Mas, coitado, aquelas pilhas velhas que não... Mediunidade ruim, fraca, não adianta trocar, as alcalinas já foram. Né? Então, por que é que a gente ainda insiste em crer que mediunidade e moralidade, obviamente, estão sempre juntas? A gente insiste nessa questão. E eu sei a resposta dessa pergunta. Síndrome do Chico Xavier.
Já falei aqui antes. Quando ele descobre uma doença, geralmente coloca o nome do descobridor na doença, né? Assim, o bacilo de Koch foi descoberto pelo Koch, que é a tuberculose, né? E por essa razão botaram o nome dessa bactéria de bacilo de Koch. Doença de Chagas vamos dizer assim, foi descoberta, né? A doença foi descoberta pelo Carlos Chagas, aqui brasileiro, e por isso chama-se Chagas disease, ou doença de Chagas, né? Então, eu brinco, né? Mas de um jeito sério, e digo que o pessoal tem a síndrome do Chico Xavier. Acha porque remédio é bom. Como o Chico Xavier era. E começa a dar para os médiuns virtudes que na maioria das vezes eles não têm. E atrela ser médium a ser bom. Ser médium é uma oportunidade de ser bom. Assim como falar é uma oportunidade de falar coisas boas. Assim como ouvir é uma boa oportunidade de você aprender. Mas todo mundo usa bem a língua? Todo mundo usa bem os ouvidos? Mesma coisa é a mediunidade. Como ela faz parte do organismo, eu posso igualar elas a essas características. Andar, falar, caminhar, ouvir. Mas vamos ouvir o que é que Kardec tem a dizer, né? Revista Espírita, a gente já viu que a Revista Espírita faz sim parte da codificação. Em fevereiro de 59, Kardec coloca assim, ó. O dom da mediunidade prende-se a causas que não são ainda perfeitamente conhecidas. Quer dizer, nem o próprio Kardec entendia quais são as causas, né, perfeitamente da mediunidade. E nas quais o físico parece ter uma grande parte. À primeira vista, pareceu que um dom tão precioso não teve ser o quinhão, senão de almas de elite. Ora, a experiência prova o contrário. Porque se encontram poderosos médiuns entre as pessoas cuja moral deixa muito a desejar, ao passo que outras, estimáveis sob todos os aspectos, não a possuem. Então, Kardec ele faz isso aqui, ó. Olha lá, ó, Livro dos Médios agora. Ah, Revista Espírita não, Livro dos Médios. Então vamos lá, capítulo 2226. Da influência moral do médium. Peraí, Roberto, tu está querendo dizer que a gente não precisa se desenvolver moralmente? Não é isso. É ótimo que você desenvolva a mediunidade e ao mesmo tempo desenvolva suas faculdades morais. É ótimo, mas uma coisa não depende da outra. Deu para entender? Ou não? Ok. Cuidado com essa confusão. Tem gente que acha que eu estou dizendo que não precisa cuidar das duas. Você, quando você se destina, quando você se dispõe a cuidar da sua mediunidade, a educá-la, a desenvolvê-la, é claro que você também é mais seguro você também desenvolver as suas partes morais. É óbvio. Exemplo de Chico Xavier. Não só ele, né? Muitos outros exemplos tem. Olha lá, pergunta número 7 que Kardec faz para os espíritos. Por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como médiums e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Olha a resposta que os espíritos dão. Ó. Os espíritos que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. Daí o servirem-se. É o famoso livre-arbítrio. Médio também tem. É. Hã? O meu caso também. Eu tenho um livre-arbítrio. Todo mundo tem. Todo mundo tem livre-arbítrio. Né? Eles estão acima de Deus. Vou pegar o caso de Deus, porque é um caso mais conhecido, né? Da mídia. Primeira coisa, tira da sua cabeça essa ideia de que o João de Deus foi preso agora e ele está preso. Ele está preso ainda, né? Acho que está. Está preso. João de Deus, antes de ser preso, agora ele foi preso 13 vezes. Então, isso não é tão anormal. Né? Algumas por prática legal da medicina, porque trabalha com corte, esse negócio todo, a gente sabe disso. E outras por conta também da mesma questão que ele está preso agora. Então, são escolhas pessoais. Nós temos que separar o médium do ser humano. Porque o médium,
existe. Ele é real, como médium. Muitas pessoas eu conheço e o fato da gente tá indo... Você molhou meu computador? Obrigado, viu? Obrigado. Os livros também? Ótimo. Isso é maravilhoso, viu? Quem foi que mandou essa obsessora pra cá? Você quer molhar a mim também, não? Imagina. Ela mudou o slide, obrigado. É o teste da humildade aí, viu? Bichinha, cara, tá molhado mesmo, né? Não, mas ele seca. Tá quente aqui em Orlando. Deixa eu voltar aqui, acho que ela... Ah, não, é pra frente. Tem uma fumacinha saindo ali? Não. Então o que acontece? Eu estou falando dele, porque é um caso mais recente, mas não estou querendo fazer julgamento. Um outro erro que a gente tem, às vezes, de ler o Evangelho e não entender muito bem essa parte de julgar. Quando Cristo diz para a gente não fazer julgamento, ele está dizendo o seguinte, não julgar as pessoas. Porque o mesmo erro que a pessoa está cometendo, você pode fazer. Ou já fez, nessa vida ou em outra. Então, quem somos nós para ser juiz dos outros? É mais ou menos por aí. Então, o que Jesus nos fala é isso, não julgueis para não ser julgados, é nesse sentido. Mas julgar, você não pode julgar as pessoas, mas pode julgar os comportamentos delas. Porque o comportamento das pessoas, se você não julgar, você vai cometer os mesmos erros. Se eu ver uma pessoa matando outra e eu não julgar isso errado, o que vai me impedir de fazer o mesmo? Pegaram? A gente julga tudo, a gente até para escolher um limão na feira, a gente julga. Ah, esse aqui está duro, esse aqui não está não. É julgamento. É uma escolha. Então, esse julgamento é natural a gente fazer. Esse julgamento de comportamentos. Só não vamos crucificar o rapaz. Porque não somos deuses para isso. Deu para entender? Ok? Então, pegando os comportamentos de vários médios de cura, não é só de um. Eu não sei se vocês perceberam, mas a maior parte de escândalo de mediunidade é médio de cura. Já notaram isso? Médio rico, médio isso, médio aquilo, não sei o quê, descobriram isso, descobriram aquilo do médium. Os médios de cura geralmente estão envolvidos em alguma coisa errada. Sabe por que isso acontece? 2 fatores. O médium fica vaidoso. E segundo, muita gente bate palma. É a junção das duas coisas. Não é só uma não, viu? Então, não acho que é só responsabilidade do médium ser humilde. A sua também é. Porque se você bater palma, você está dando gás para a falta de humildade dele. Muita gente dando tapinha nas costas, dizendo quanto ele é bom, quanto ele é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Mediunidade de cura, ela é tão cheia de armadilha, que o próprio Cristo, quando foi falar de mediunidade de cura, mediunidade gratuita no Evangelho, citou a mediunidade de cura como exemplo. Parece que já sabia. Perdão, Kardec. Cristo não, desculpa. Kardec, que o Cristo falou, dá de graça e graça recebeste. Kardec, no item 10 do capítulo 26, colocou lá. Mediunidade gratuita. E citou como exemplo da mediunidade gratuita o médico de cura. Comparou, inclusive, aos médicos. Né? Que o médico pode cobrar porque é fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua educação. E o médico de cura não, porque ele estaria vendendo o que não é dele. O que é dos espíritos. Né? Então, ainda fala assim, e se tem uma mediunidade que requer isso de forma ainda mais forte, é o médium de cura. Olha aí, cara. Tá muito na cara. A gente aqui não quer ver. E os maiores erros, quando se trata desse tipo de mediunidade, são os de cura. Raramente você vê um médium de pintura mediúnica ou um médium de psicografia. Acontece, mas raramente você vê um deles envolvido em algum escândalo. Mas médium de cura tem uma lista de uns 30. É muito difícil você ter esse autocontrole e controlar essa vaidade. Por isso a questão moral é tão importante. Mas olha só. No livro dos médiuns, no capítulo 20, Kardec coloca assim, ó, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A pergunta direta. Concorda? Direta. Ele pergunta assim para os espíritos. O desenvolvimento dos médiuns guarda relação com o desenvolvimento moral? Olha só o que os espíritos responderam. Ó. Cadê? Não.
Aí eles explicam. A faculdade propriamente dita, a mediunidade, radica-se no organismo. Independe do moral. Ele reforça ou não. Que ele já tinha dado. Ó. Deu para entender? O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. O que é certo ou errado no espiritismo? Isso é uma pergunta que eu vivo me fazendo. E a resposta é simples. Tudo que fere os seus fundamentos. Se você tem uma metodologia, mesmo que seja pobre, mas está de acordo com os fundamentos do espiritismo, você pode fazer. Agora, se você tiver uma metodologia linda, né, maravilhosa, cheia de frufru, mas estiver fora do fundamento do espiritismo, é melhor não fazer. Roberto, dá um exemplo disso? É fácil. Vou colocar aqui duas situações, em dois centros espíritas diferentes, vocês vão me dizer qual dos dois centros é realmente espírita e qual dos dois não é. Ok? No centro espírita número 1, uma pessoa chegou com sofrimento. Está pensando em depressão, está com depressão, pensando em suicídio, alguma coisa assim. O coordenador colocou ele para dentro, disse assim, vem cá, meu filho, sente aqui. Vamos conversar. Deu um atendimento fraterno. O rapaz melhorou. Depois disse assim, vá o seguinte, agora vá ali, você vai tomar um passe, tomar uma água fluidificada. Beleza. E depois você volta daqui uma semana para a gente continuar esse tratamento. Tudo bem. O centro espírita número 2 fez assim, ó. A pessoa chegou no centro espírita com a mesma coisa. Depressão, ansiedade, vontade de morrer. E aí o dirigente, rapaz, entra aqui para me conversar com você. Olha, a gente aqui não tem atendimento fraterno, mas faça o seguinte, sente aqui, assiste essa palestra, para ver se você se inspira, depois tome um passezinho, vá para casa, aí semana que vem você volta, porque aí o pessoal do atendimento fraterno vai poder lhe ajudar. Os dois centros acolheram? Sim ou não? Sim. Ah, esqueci só um detalhe. O número 1, no final, quando o rapaz diz assim, ó, você volta a semana que vem, aí ele terminou a frase dizendo assim, você volta a semana que vem. Aí antes de eu sair, só passe ele, por favor, na recepção e pague, porque o passe custa $40 e a água fluidificada, esse copinho é $10. Vou fazer de novo a primeira pergunta. Qual dos dois centros espíritas é espírita? 1 ou 2? Mas não é o mesmo método? Era. O método é igual. Os dois acolheram, orientaram para a palestra, orientaram para o atendimento fraterno, tomaram o passe e água fluidificada. Por que não é espírita, se tem todo o método espírita? Porque cobrou. Onde é que feriu o espiritismo? Na raiz, no fundamento. Entendeu que o método não é importante? Tem muito centro espírita por aí batendo cabeça no método, mas faz as coisas direito. Não fica fazendo bobagem. Tem centro espírita por aí, menino, que tudo funciona. Lindo, maravilhoso, cheio de erro dentro. Erro fundamental. Como, por exemplo, deixar determinados espíritas não dar comunicação porque eles não são espíritas. Vou repetir. Deixar certos espíritos não dar comunicação porque quando esses espíritos eram vivos, eles não eram espíritas. Eu já vi isso acontecer. Quer ver uma coisa mais engraçada ainda? Vamos lá. Quem conhece a história do Brasil aí? Vocês conhecem um pouco, né? Quem é que está na nossa história? Nos últimos 500 anos. Eu vou dizer para vocês, vocês me corrigem se eu estiver errado. Primeiro, o índio, que é mais brasileiro que nós, que eles já estavam lá antes da gente chegar. Segundo, os europeus, que chegaram logo depois, né? Os europeus, que nós trazemos muito da descendência dos dois. E os europeus, porque não gostavam de trabalhar, só gostavam de se vestir horroroso, aquelas roupas horríveis, escravizaram os negros que vieram da África, principalmente da África, e levaram para o Brasil. Então a história do nosso país é recheada de 3 raças. O índio, o europeu e o negro. Se chegar um negro numa reunião mediúnica, tem doutrinador que manda embora. Ah, você é índio? Não, aqui é um centro espírita, meu filho. Pode ir lá para o terreiro de Umbanda. Nossa! Interessa.
Que tipo de centro espírita tem preconceito? Essa é a pergunta. Isso fere um fundamento Kardec, cristão. Jesus renegava as prostitutas? Renegava o povo da rua? Não, era com ele que eles viviam. Quando é que a gente vai parar de tentar de seguir regra e começar a seguir Jesus? Regra que a gente criou. Porque elas não estão no Espiritismo. Eu não entendo isso. Preconceito. Há 10 anos atrás eu tinha um preconceito com pontualidade. Eu tive que tirar de mim. Dá para entender? Só você pode mudar o preconceito dentro de você. Eu não estou aqui querendo mudar o espiritismo, não, viu? Longe de mim essa pretensão. Mas é estranho. Quando o espírito é europeu, todo mundo acha lindo. E se for alemão, então? Quando o espírito é freiro ou padre, menino, botam no céu. Mas quando é um dito preto velho, sabe o que eles dizem? Se desfaça desse arquétipo, meu irmão. Como assim? Alguém diz para Emmanuel se desfazer do arquétipo de imperador, de senador romano? Alguém falou isso para Emmanuel? Sabe por quê? Porque era um senador romano. Mas é como quando as pessoas fazem regressão. Ninguém, quando faz regressão, ela é escrava, ela é sempre sacerdote, Não, é interessante o seguinte, nosso país foi feito por índios e negros e europeus, mas lá só tem europeu, espírito. Mas isso daí é reflexo da coisa de elitização que o espiritismo passou muito tempo no Brasil. Sim. Uma coisa só muito culto para chegar até Isso, elitização. uma coisa idiota que tem que se apontar, porque isso afastou muita gente do espiritismo. Perfeito, meu amigo. Por isso que eu estou tocando aqui. A gente tem que tocar nessa ferida. Infelizmente aconteceu o que Chico mais temia, a elitização do espiritismo. Isso aconteceu. Um outro detalhe, idolatrar o médium não é para ser idolatrado, isso estragou muita coisa dentro do espiritismo. Síndrome do Chico Xavier, meu irmão, você acabou de defini-la. Como é que eu posso idolatrar alguém por ter mediunidade se é independente da moral? Como é que eu posso baixar minha cabeça toda hora que um médium fala alguma coisa? Se o médium não é, por fato dele ser médium, não garante nada a moralidade dele. Variar a mensagem sempre, muita gente não quer nem saber. Eu recebi Nem ouve o espírito, às vezes, porque ele chegou com um nome que não agradou a você. Entendeu? Entendeu como está dentro ainda? Está causando mal-estar? É? Ai, que bom. Essa era a ideia. Porque olha só, no livro dos médios diz assim, ó, a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo, que independe absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Mediunidade tem nada a ver com moralidade. Vamos parar de querer só... Ah, não, médium só pode fazer grupo de estudo mediúnico quando aprende a perdoar. Meu amigo, eu só vou ser médium daqui a 10 encarnações. Porque aprender a perdoar é uma tarefa para várias encarnações, não é uma coisa que você aprende em uma. E a gente continua preso a atavismos. Com verdades. Eu sei que falar essas coisas incomoda. Ainda bem. Porque a gente mexe com ela. Eu fiquei incomodado quando eu ouvi Clóvis Júnior pela primeira vez e ele disse que nem todo mundo era médio. Aquilo me incomodou. Eu passei a vida toda acreditando naquilo. Aí tudo que ele falava eu pegava, anotava, ia lá, pesquisava. Rapaz, não era que ele tinha razão. Mas eu fui lá pesquisar, o povo não pesquisa nada. O médium falou, todo mundo baixa a cabeça. O médium, eu estou aqui dizendo, tenha cuidado com os médios. Olha só, o médium e moralidade não tem a mesma diferença entre bom médium e médium bom. Não é a mesma coisa, não. Olha, o bom médium é o cara do fenômeno, da psicofonia, da psicografia, dos efeitos físicos. Pinta, dança e borda. Mediunizado. É o cara que ele chega aqui e já começa, né? Entendeu? Então, é um médium que tem potencialidades mediúnicas. Isso qualquer um pode ter. Ele só precisa ter feito muita besteira na vida passada para vir médio nessa.
Porque o povo acha que todo médium é médium de sublimidade. Gente, médium de sublimidade até hoje, em 25 anos de doutrina, só conheci um. Chico Xavier. Nenhum outro. Nenhum. Eu não conheci. Eu já tive contato com muita gente que vocês conhecem. Muita gente que vocês já viram em várias palestras. É tudo médium devedor. Que bom que estão fazendo bom trabalho. Que estão se ajeitando. Mas tudo coisa ruim. Espírito ruim. Igual a mim. Que reencarnou. Porque deve. Talvez hoje alguns devam menos. Porque fizeram um bom trabalho. Mas é uma ilusão achar que esse povo sabe de tudo. Ou são donos da verdade. Porque eles desenvolveram a mediunidade em um patamar muito elevado. Isso não garante a moralidade deles lá em cima. Já o médium bom é diferente. Às vezes, não, esses médios todos, aquele médium que chega, eu posso sentar na mesa. Assustado, com medo dele mesmo. Aí o cara tem espiritualização, tem caridade, tem amor, tem compaixão, tem abnegação e disciplina. Se você não tem isso aqui, você não consegue ser um médium bom. Eu separei aqui, gente, só para você ter uma ideia do que é ser um bom médium e do que é ser um médium bom. O que Kardec nos chama, nos concita a ser os dois. Agora, não acho você que uma coisa está atrelada à outra. Divaldo Franco é um médium bom e um bom médium. É um dos exemplos bons que a gente tem. Eu fui em Salvador, na Mansão do Caminho. Quando eu saí de lá, em 2003, eu acho, o tio Nilson ainda era vivo. A gente ficou conversando com o tio Nilson, ele estava velhinho, já andando com aquele andadorzinho, tinha uma enfermeira do lado dele o tempo todo. Ele, rapaz, vocês, ele é todo animado, vocês são de Fortaleza? É, porque vocês sabem que ele foi, junto com o Divaldo, o fundador da Mansão do Caminho. E aí ele começou a brincar, começou a contar piada. Vocês são do Ceará, vocês gostam de piada. Ele começou a contar piada pra gente. Ser humano maravilhoso. 2013, perdão. 2013. Maravilhoso. Ele desencarnou, acho que um ano ou dois depois. E foi bonito, porque nesse dia, estava na época das comemorações dos 50 anos, ou 60, não me lembro, da própria Mansão do Caminho. A gente chegou coincidentemente nessa época. Eles estavam se preparando para fazer. Aí eu fui lá no quadro de avisos, onde tinha assim, palestrante do dia. Todo dia lá tem palestra. O Centro Espírita dá quase 1.200 pessoas. Alguém já foi lá? Levante a mão. Não é de se impressionar. Quando eu entrei na Mansão do Caminho, vocês viram que está na cidade. Aí lá atrás, eu disse, o que é aquele negócio tão grande lá atrás? Um centro de evento? Não, aquilo é o Centro Espírita. Dá 1.200 pessoas. Aí eu fui lá ver na relação do mês, os palestrantes do mês, para ver se eu vi algum nome que eu conhecia do Ceará, alguma coisa assim. 80% das palestras daquele mês, quem ia dar era Divaldo. Rapaz, é desumano. É desumano. Eu vi a agenda, eu tive acesso à agenda do Divaldo, porque quando ele começou a ir para a Europa, eu comecei a ter contato com as pessoas que recebem Divaldo na Europa. E aí a gente tendo contato com esse povo, eles me mostravam a agenda do Divaldo na Europa. Gente, é desumano uma pessoa de agora com 90, né? 92. Com 90 anos, ele tinha 90 anos quando eu vi a agenda dele. Há 2 anos atrás, a gente estava na Dinamarca, ele estava também. A agenda dele era desumana. Ele tinha umas 27 palestras em 33 dias. Gente, eu disse assim, olha, aqui, porque eu conheço de logística de viagem. Aqui ele vai descer do aeroporto e vai direto para a palestra. Porque senão ele não consegue chegar no dia, assim, e quando ele sair dessa palestra, já vai para o aeroporto. Aqui não vai dar tempo dele se hospedar nessa cidade. Essa cidade aqui não vai hospedar, não. Chico Xavier, sabe como é que ele ia? Ele saía do Centro Espírita, depois de atender não sei quantas pessoas, ia para casa, chegava em casa 2 da manhã, jantava, ia se concentrar. Sabe como era a noite de sono dele às vezes? Psicografando. Ele se desdobrava do corpo e o corpo ficava lá, servindo para os espíritos. Quando dava 7 horas da manhã, os espíritos liberavam, ele voltava para o corpo e ia trabalhar. Rapaz, assim, não tem. Quando eu saí de lá, da Mansão do Caminho, eu olhei para aquilo ali e disse, rapaz, isso aqui, ó, cada livro vendido. Eu vou ser um divulgador, nem que eu não leia os livros de Divaldo, eu vou comprar todos que eu ver. Porque é um trabalho lindo. A obra fala por si. E Chico Xavier. Mas ultimamente tem muita gente criticando Divaldo por algumas opiniões pessoais. A gente é um ser humano. Ele tem direito a ter a opinião dele.
Por exemplo, o Chico Xavier teve uma época quando o Fernando Collor de Mello foi candidato a presidente do país, ele apoiou o Collor de Mello. Porque o Collor de Mello era a reencarnação de alguém muito importante na história do país e tinha realmente uma missão de ajudar o país. E o Chico disse isso. Eu gostaria muito realmente que ele cumprisse a missão dele. Só isso. E o povo caiu de pau em cima dele, porque na época o Collor de Mello fez o que fez. Quem é que não falha na missão pessoal? Quem somos nós para ser juiz dessas coisas? Então deixa. Divaldo tem os posicionamentos dele que são diferentes de algumas coisas. Tudo bem, a gente respeita isso. Respeita isso. Tá? Deixa ele lá com algumas opiniões dele que não são. Não concordar, tudo bem, você não concorda? Respeita. Acho que até a idade dele já merece isso. Se você não respeita ele pela obra que ele tem, respeite pelo menos pela idade que ele tem. Porque esse homem é um trabalhador incansável dessa doutrina. E é claro que eu não podia deixar de falar, na minha opinião, o maior médio desse país. Foram mais de 800 escritores psicografados pelo Chico. Eleito o maior brasileiro todo sempre pelo SBT. Uma votação que teve pelo SBT que eu acho que durou um mês. Foi muito interessante, porque não era uma coisa assim de onda. Foi uma coisa que demorou um mês coletando. Né? E ele foi eleito. Ele ganhou do Senna, Pelé, Juscelino Kubitschek. Quer dizer, ele foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. O que é estranho. Porque de acordo com o IBGE, somente 6,5% da população brasileira é espírita. Sabe por que Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos? Eu sei. Porque Chico Xavier transbordou o espiritismo. Chico Xavier conseguiu fazer algo que ninguém conseguiu. Até quem não é espírita gostava dele. Pela pessoa que ele é. Eu, às vezes, não consigo saber se Chico era melhor bom médium ou se era um médium bom. Ele era um tão bom médium que eu às vezes me confundo se ele era um melhor médium bom. Aquele homem era tanta bondade, tanto amor dentro do coração, que a gente realmente não sabe. Dos 17 aos 92, atuou mediunicamente. Só 75 anos. A gente acha ruim, porque tem que vir para o centro espírita uma vez por dia, por semana. Rapaz, essas coisas não... Pelo amor de Deus, meu filho, bota sua preguiça no saco. Né? E começa a fazer as coisas para você. Eu não sei se você já notou, né? Mas quando você cuida da sua mediunidade, você está cuidando de você. Você não está cuidando só dos outros, não. Você está cuidando principalmente de você. Será que você não merece cuidados? Será que você não merece 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, para cuidar daquilo que Deus confiou a você como responsabilidade e oportunidade de corrigir os seus erros do passado? Será que não está na hora de você assumir isso? Será que você vai continuar se eximindo disso? Mas mediunidade é algo muito abstrato. Mediunidade eu não vejo os espíritos, eu não sei, não tenho certeza. E quem é que tem, rapaz? Ninguém tem certeza de nada, não. Para que ter certeza? É uma besteira isso. Quando você está dirigindo numa estrada, quando chega numa curva você freia, não tenho certeza se a estrada continua depois da curva. Pisa na estrada e confia em Deus. A gente precisa confiar em Deus, e muitas vezes confiar em Deus é botar o pé no precipício e esperar que Deus bote o chão. Então a gente precisa ter essa confiança. 426 livros. Isso aqui foi o que foi publicado até o desencarne dele, mas já falam em 460, já dizem que tem mais ou menos 30 livros ainda na Federação Espírita Brasileira que ainda não foram editados e publicados. Inclusive alguns de autores militares, alguns espíritos de autores militares, então não se sabe o número exato, mas é aproximadamente 426. Para você ter ideia, eu vou dizer só o que foi, só esses 426 aqui, ó. Certo? Alguns desses livros têm 600 páginas, 500 páginas. Olha só, aproximadamente mais 45 livros estão em revisão, totalizam aproximadamente 460. Olha esse dado agora. Se a gente ler um livro Chico Xavier por mês, você leva 36 anos para terminar. Um por mês, você leva 36 anos.
Isso aqui é dedicação, é esforço. O maior médium espírita do mundo. Eu lembro quando eu estava escrevendo esse slide, eu senti uma intuição. Uma presença espiritual muito forte. Quando eu falo de Chico Xavier, geralmente eu me emociono, né? Às vezes eu me arrepio e às vezes eu choro. E eu não tenho problema em chorar, eu choro mesmo. E aí, eu estava nesse dia, eu fiquei muito emocionado, lembrando dele, escrevendo esse slide, me lembrando dele. Faz uns 7 anos, 8 anos mais ou menos, que eu estava nesse dia. Aí eu senti uma presença tão boa perto de mim. Aí eu disse assim, oh meu Deus, que presença boa. Aí começaram a vir umas palavras na minha cabeça. Eu disse assim, eu não sou médium de psicografia. Não aquele médium, né? Esse eu não sou. Longe de mim o Newton Souza, né? Newtinho é a pessoa, é médium fantástico. Eu, psicografia, quase zero. Mas já aconteceram alguns momentos assim, né? De psicografia. E aí, nesse dia, como eu estava no computador, não foi uma psicografia, foi uma digitografia. Esse nome eu acabei de criar. E aí o Espírito ia soprando as palavras, eu ia colocando e tal, e tal, e tal. E foi muito rápido, foi tão rápido que eu me assustei. E aí ele mandou para mim essa mensagem aqui, ó. Que a luz do seu Espírito possa iluminar as nossas mentes turvadas, para lembrarmos que ser o maior brasileiro de todos os tempos não é nada. Sua vida de amor e caridade são eternos. Eterno também foi teu exemplo. Médium espírita de maior envergadura moral em todos os tempos. Porque eu estava pensando no Chico. Deu para entender? Nunca buscou fortuna, poder ou fama. Nunca quis coisa para ter, apenas espaço para amar. Viver sem a ilusão da matéria, mas entregue a se doar. Querer tua presença conosco é a dádiva maior que não falha, pois contigo está o Cristo e tanto na terra como no céu brilha para nós o nosso Chico. Tanto homem e mulher amam Xavier. Maior que a dor de viver é a humildade expressa em tuas mãos. Psicografias que nos aproximam de Deus com tantas palavras de bênção, que o alvorecer da tua alma, carregando tanta luz, possa iluminar os caminhos desses vacilantes médiuns da cruz. Chico Xavier, você só foi menor que o nosso mestre Jesus. Aí eu fiquei emocionado com isso. Assim, lógico que isso não é meu. Vamos começar por aí, né? E eu senti na presença do Espírito, ô, minha irmã, coisa linda. Emocionado aqui. E eu chorava. Sério, eu estava mesmo. Aí eu disse assim, me dê seu nome, meu irmão. Aí ele disse assim, Roberto Barbosa. Hã? Não, eu não captei direito, desculpa, a minha identidade é muito abstrata. Eu estou emocionado e ouvi besteira. O senhor pode, por gentileza, repetir seu nome? Aí ele disse, escreva. Eu escrevi, Roberto Barbosa. Eu sei que eu sou o médium. O médium sou eu sei. E eu vou botar lá, médium Roberto Barbosa. Eu estou querendo saber o nome do senhor. Aí ele repetiu pela terceira vez, Roberto Barbosa. E a energia se foi. Eu falei, nunca vou digitar, nunca vou colocar isso a público. Porque eu sei que isso não é meu. Eu senti a presença do Espírito, eu conversei com o Espírito. Como é que eu vou colocar o que a pessoa vai dizer? O Roberto está dizendo que é dele. E não é. O texto não é meu. Não vou botar em público nunca. Deixei o computador aberto e saí com isso na cabeça, sem saber o que era. Estava na casa da minha mãe nesse dia. Aí minha mãe se aproximou e eu vi minha mãe assim, na frente do computador. Aí ela olhou para mim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, diz, parece aquelas poesias que teu pai escrevia para mim quando a gente namorava. Eu, hã? E papai escrevia poesia? Direto. Para me conquistar. Aí eu, E o que foi que a senhora viu de parecido aí com ele? Não, esse jeito que eram as coisas que ele fazia, ele adorava escrever assim. O meu nome é Roberto Barbosa, porque Roberto Barbosa, filho. Deu para entender? Pronto. Por isso eu tenho que colocar agora o próximo slide. Ó, psicografada pelo médium Roberto Barbosa, filho, que sou eu. A psicografia do meu pai. Por isso que eu consegui psicografar, porque era ele. Porque quando você não tem aquela mediunidade muito efusiva, não adianta, só um espírito muito ligado a você, muito, muito próximo, consegue algo desse nível, assim, dessa nível para mim, né? Para mim, lógico. Para outros médios é fácil. Ok, nós chegamos então na hora das perguntas.
Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui para vocês. A gente já falou de muita coisa, né? Hoje. Já tocamos alguns assuntos que não são tão agradáveis. Essa aqui é bem treta. A gente vai já para ele, se vocês tocarem nesse assunto. Vamos lá. Ah, tem pergunta já? Nossa, que legal. Eu leio? Eu vou ler com voz de espírito. Não, brincadeira. Uma pessoa que não usou sua mediunidade de forma útil e por esse fator perdeu essa mediunidade. Se futuramente a mesma vier estudar a faculdade mediúnica, ela pode recuperar essa mediunidade? Bom, vamos falar algumas coisas assim. A mediunidade ela pode ser suspensa, tá? Mas perder você não perde, porque ela já está radicada no organismo. Não tem como se arrancar, tá? Mas ela pode ser suspensa. Mas eu entendi a sua pergunta. Tipo assim, eu negligenciei, ignorei minha mediunidade um tempo. Mas agora eu quero voltar. Seja bem-vindo. Por quê? Porque nunca é tarde para recomeçar. Nós somos almas eternas. Imortais. Eterno só Deus. Nós somos imortais. Isto é, nós temos todo o tempo da existência do mundo. Não estou falando da Terra, estou falando de tudo. Para recuperar o tempo que perdemos. Não é isso que a gente faz na hora de reencarnar? Então, a gente às vezes pode reencarnar dentro da mesma encarnação. Deu para entender? Alguns já fizeram isso, por isso que balançaram a cabeça, né? Às vezes a gente tem que reescrever nossa história dentro da mesma encarnação. Como saber se eu realmente tenho mediunidade ou se é somente animismo? Primeira coisa, cuidado com essa coisa. Eu sou médium, então não sou anímico. Não é verdade. Sempre você vai ser anímico. Mesmo médium. É impossível você extirpar o animismo de alguém e ela ser 100% espírito comunicante. Só é possível em processo de materialização. Mas até em processo de materialização, o espírito materializado ele sofre influência da conduta moral do médium. O espírito materializado, quer dizer, extracorpóreo, um outro corpo fora do corpo do médium, mesmo assim, sofre influência moral do médium. Mesmo assim, então, você sempre vai estar lá. O que você tem que fazer é aprender a reduzir o máximo possível desse animismo para permitir que os espíritos tenham mais voz do que a sua. Só um minutinho. Aí a pergunta primeira é, como saber se eu sou médium? Cara, só testando. Eu já fiz aqui uma vez, não já? Nunca fiz. Ok, chegou a hora de eu então contar para você. A próxima vez que a gente vier para cá, a gente vai fazer um seminário prático de mediunidade. O que é isso? A gente vai dar um pouco de teoria e vamos fazer um monte de exercício. É legal demais. Aí a gente vai saber se tem que ter mediunidade ou não. Vai dar até para ter uma certa ideia que tipo de mediunidade eu tenho, caso tenha. Né? É legal pra caramba. É muito esclarecedor. A gente fez na França, não foi? Esse na França, não foi? Tem umas 4 ou 5 dinâmicas que a gente faz com o público para exercício de sensibilização. Só tem uma questão, isso aí dura o dia todo. Então a gente tem que ficar um dia inteiro aqui, né? A gente pega um dia de final de semana aí qualquer, vem aqui umas 9 da manhã e fica até umas 5 da tarde. Deu para entender? Se vocês toparem, próxima vez em julho a gente consegue trazer isso aí. Já vi que vocês não querem. Não, eu tenho que perguntar, né? Que não seja feriado. Isso eu não tenho como escolher, porque eu sei que a gente vem para cá, se eu não me engano, o último final de semana de julho e o primeiro final de semana de agosto. Se eu não me engano, já o final das férias aqui, né? Do quente aqui, dos brasileiros, nos parques, né? Então, vai estar mais tranquilo nesse finalzinho de julho, começo de agosto. Mas eu realmente não sei. Vai ser num desses 2 finais de semana. A gente pode sim ter o cuidado de colocar esse dia num dia que não seja feriado. Sem problema nenhum. Por mim não tem problema. Gente, quando eu entro aqui na Flórida, aí é com vocês. Ok? Então, a pergunta é sim. O que você tem que fazer é diminuir o máximo possível do animismo que há em você. E como é que se faz isso? Exercício de meditação. A Nete Guimarães tem uns gráficos maravilhosos que eu até uso na palestra, mostrei para vocês, dos graus de consciência. É você conseguir fazer com que seus graus de consciência desça.
Quando você faz isso, o seu grau de consciência desce o máximo possível, o máximo da sua mediunidade aparece. Que é o que a gente faz nesse exercício, né, Carol? A gente faz vários exercícios de meditação. Algumas meditações bem profundas, né? Inclusive tem pessoas que entram de desdobramento. Roberto, tem perigo de ir e não voltar? Tem que o pessoal me pergunta, né? Meu filho, se tivesse como ir e não voltar, eu já tinha ido. Viu? Tem não, não se preocupe não, viu? Você volta. Está com conversa. Gostaria que você explicasse a relação entre animismo e mediunidade. Um é separado do outro? Teoricamente sim, na prática é quase a mesma coisa. Deixa eu explicar um pouco mais sobre animismo e mediunidade. Imagina um copo 100% leite. 100% leite. Ok? Imagina 10 copos desse. 100% leite, os 10 copos. E aí você coloca, pega uma jarra de café, aí no primeiro você bota só um pouquinho, no segundo você bota um pouquinho mais, no terceiro você já demora um pouquinho mais, aí no quarto você bota mais café, no quinto, aí quando chegar no último você bota bastante café. Como é o nome desses 10 copos? Café com leite. São iguais? Não. Você é o leite, o espírito é o café. Deu para entender? Pronto. Quando você está no momento... Porque o animismo ele varia até do momento que o médium está. O médium pode ser naquele dia não ter tão bem. Entendeu? Então, naquele dia, não estou muito legal e tal. Então, fica muito do médium. Então, o espírito... Aparece o espírito. Mas o médium está sobressaindo. Está sobressaindo mais o animismo do que o espírito. Entendeu? Aí, quanto mais café com leite, quanto mais escuro o café vai ficando, mais e mais você começa a notar a presença do espírito. Aí você vai ver que o espírito vai se tornando mais e mais evidente, mais e mais evidente. Mas cadê o médium? Continua lá, porque nunca deixa de ser café com leite. Deu para entender? Por isso que o mesmo espírito que vem por mim, vem por outro médium diferente. É outro leite. Mas, mesmo sendo o mesmo café. Meio bobinha a explicação? Mas deu para entender? Então, qual é a função do bom médium, do médium esforçado? Porque eu não me considero um bom médium, mas eu me considero um médium muito esforçado. Primeiro, fale sempre a verdade a respeito de você mesmo. Sempre. Nunca diga nada sobre a sua mediunidade que não seja verdade. Porque na hora que você mentir a primeira vez, você se perde. Daí para frente, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, você não se lembra mais que mentira contou, aí começa a se misturar. Conclusão. Só fale a verdade a respeito da sua mediunidade. Seja verdadeiro. Fulano, eu vi um espírito ali, aí o outro fica aquele negócio. Eu vi também. Não, olha, eu não vi nada. Eu já dou um passo para trás. Olha, eu não vi. Porque eu não tenho evidência. Mas eu tenho sensibilidade. Às vezes eu sinto o espírito. Mas às vezes eu vejo o espírito. Já aconteceu. Por exemplo, o Dr. Fritz. O Dr. Fritz era para ser um espírito que eu via direto, não é não? As pessoas imaginam isso. Roberto, tu vê o Dr. Fritz toda hora. Não. Eu não. Eu costumo dizer que o Dr. Fritz ele tem um controle remoto, igual quem tem do carro. No controle remoto do carro tem uma chave que se você enfiar na porta, você abre a porta. Mas a gente faz isso? A gente só usa o controle para abrir as portas. O Dr. Fritz usa isso aí comigo. Então eu nunca vejo ele, mas eu sinto. O código já está conectado, o código já existe. Deu para entender? Ok, então eu sinto a presença dele, mas eu só vi o Dr. Fritz 3 vezes. Como é que eu posso... Eu trabalho com o Dr. Fritz desde 2004. Né? Eu comecei a cirurgia espiritual em 95, mas com o Dr. Fritz eu estou desde 2004. De 2004 para cá, são 16 anos. Eu só vi esse homem 3 vezes. Eu sou médium vidente. A gente está trabalhando quase todo final de semana. É claro que eu não sou médium vidente, mas eu tenho um pouco de evidência. Eu não posso me categorizar como médium vidente, mas um pouco eu tenho, porque eu já vi ele 3 vezes. Aí uma vez uma mulher me perguntou se eu estava vendo espírito. Eu estava dando entrevista na TV, a mulher olhou para mim e falou assim, o senhor vê espírito? Eu ia dizer que não, porque realmente eu nunca vejo, é raro eu ver. Mas na hora que ela perguntou isso, tinha um espírito do lado dela. Rapaz, parece aquela coisa, aí eu tentei desconversar, né? Aí eu falei, pois acontece, olha, muito raro, o que é verdade.
Muito raro, mas às vezes a gente acontece. Aí eu disse assim, ela não vai fazer a pergunta seguinte. Que é o quê? Tem algum aqui? E eu nunca minto sobre a minha mediunidade. Nunca. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, é lógico que tem, eu ainda dei essa resposta. É óbvio que tem espírito em todo lugar. E é claro que aqui tem vários espíritos. Mas o senhor está vendo algum? E o espírito era assim, ó, presta atenção. A mulher estava aqui, ó, sentada numa cadeira, imagina que ela estava com aquele, o roteiro de perguntas que ela ia me fazer na mão, né? E o espírito estava assim, ó, do lado. Era um senhor magrinho, cabelo bem branquinho, magro. E ela era uma mulher alta, estava assim sentada nessa cadeira com esse negócio na mão, e ele assim, olhando pro roteiro, né? Quando ela perguntou, o senhor está vendo algum aqui? O espírito fez assim, ó, olhou para mim, ó. Como quem diz assim, tá me vendo não, tio? Aí eu, para não mentir, que eu não minto em relação à minha mediunidade, não. Eu falei, tô. Essa mulher tava com um cão nos coros. Sabe o que ela me perguntou? Onde? Aí eu entendi. Aí eu entrei em sintonia com o espírito e fui entender qual era a missão do espírito. A missão do espírito era intuir ela para fazer as melhores perguntas. Era isso, era um espírito guia lá dela, do trabalho dela, não sei, um espírito que estava ajudando ela. E aí eu disse assim, olha, do seu lado. Aí ela fez assim, ó, vixe. Mas aí eu complementei o que era verdade para mim. Mas ele é um espírito que está lhe ajudando. Ele é um espírito bom. Então tenho certeza que você não está assistindo nada ruim. Ela, não estou não. Pois é, tá vendo? Não tem nada demais espíritos. Eles estão em todo lugar. Aí ela desconversou. Mas eu passei essa perrengue na televisão. Ok. Como ajudar a conhecer... Como os pais devem lidar com a mediunidade das crianças e dos adolescentes? Como ajudar a esclarecer pais de crianças médiuns que não acreditam em espírito, reencarnação, etc. Bom, gente, eu não sei. Eu não tenho fórmula para tudo, resposta para tudo. Como você vai orientar os seus filhos, eu não sei. Eu sei o que eu fiz com as minhas e aí você... quiser usar como exemplo, fica à vontade. Lá na minha casa é o seguinte, mediunidade é algo natural. Não é algo nem para receber palma e nem para ficar diminuindo. Então é algo extremamente natural. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava com a minha filha no carro. A minha filha, que hoje tem 13 anos, ela até esteve aqui uma vez. Ela vai fazer 13 anos agora em fevereiro. Ela tem 13 anos, mas ela tinha na época uns 2 anos. E ela falava já muito bem. Ela, desde 1 ano de idade, ela falava tudo. E ela estava no banco de trás do carro e começou a chorar, do nada, de forma muito compulsiva. E eu, como médium, sentia uma presença espiritual. E ela começou a chorar. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu parei o carro. Filho, o que que tá doendo? Não, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, minha cabeça tá doendo. Filho, o que tá doendo? Aí eu tentei entrar em sintonia, pedindo ajuda aos espíritos e tal e tal. Aí eu senti a presença de um espírito sofredor com o lado dela. Tinha 2 anos de idade. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu disse assim, tá doendo? Pois olha, fique tranquilo. Porque você vai ser ajudado agora. Você vai ser levado a um hospital e vai ser ajudado agora. Aí eu usava termos que o espírito incompreendesse e a minha filha se sentisse segura ao mesmo tempo. Deu para entender? Aí tá como, eu caí da moto. Era uma pessoa que tinha desencarnado com uma pancada na cabeça porque tinha caído de uma moto. E eu falei, mas não tem problema, você vai ser ajudado do mesmo jeito, porque eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe trazer paz, para lhe trazer tranquilidade. Eu estou aqui porque Deus, de alguma forma, quer que você seja ajudado. E chegou a hora de você ser ajudado. Você quer ajuda? Quero. Tá bom. Aí eu senti a presença dos espíritos que trabalhavam com a gente na casa, vieram levar o espírito. Aí a minha filha voltou a brincar dentro do carro como se nada tivesse acontecido. O que é que eu fiz? Exatamente o de antes. Nada. Nunca toquei nesse assunto com ela, nem com ninguém. E nem falo, nem deixo de falar, nem proíbo. A minha outra, que está agora com 9 anos, quando tinha 4 anos de idade, ela disse assim, hoje eu vou fazer cirurgia espiritual. Com 4 anos. Sabe o que eu disse? Fique à vontade. Mediunidade é algo natural.
É claro que ela não estava fazendo cirurgia espiritual. É óbvio que não tinha um espírito ali fazendo isso, mas ela achava legal. Ela passou algumas semanas repetindo aquilo e depois parou. Aquilo perdeu a graça para ela. Sabe? E era engraçado que ela tinha uns 4, 5 anos de idade e tinha outra amiguinha dela lá no centro espírita com a mesma idade que ficava com a bandejinha atrás, assim. Ó. O pessoal bolava de rir. Agora tem uma coisa que a gente não pode rir. Vários depoimentos de cura. Roberto estimulou? Nunca. Mas eu também não proíbo. Eu sou assim. Agora eu tenho um aporte psicológico para fazer isso. Nem todo mundo tem. Porque eu tenho conhecimento da coisa. Eu sei como funciona. Eu também fui uma criança de 5 anos perturbada. Está no livro, lê lá. Então eu entendo o que passa na cabeça também de uma criança assim. Então o que é que os pais têm que fazer? Tratar com naturalidade. Uhum. Isso. Vamos lá. Existe tem uma mediunidade que é muito comum nas crianças, dessa idade que eu falei, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que não significa que ele no adulto vai ser médium. Tá? Que é a mediunidade infantil. Essa mediunidade infantil, ela apresenta-se principalmente porque o perispírito não está totalmente acoplado à matéria ainda. A pessoa ainda está no processo de reencarnação. Ainda não aconteceu completamente tudo. Então, a coisa ainda está solidificando, né? Sedimentando. Então, devido a isso, a criança pode ter lembrança de vidas passadas, falar coisas de vidas passadas, ver espírito, tem sempre aquele coleguinha imaginário. Então, isso não é indicativo de mediunidade. Isso é indicativo só de mediunidade infantil. Mas 5 anos de idade, 6 no máximo. Quando chega a 8, 9 anos e isso continua, já sabe que é mediunidade. Certo? Aí sim tem que ser tratada com uma pedagogia específica. Porque você não pode pegar uma criança e preparar ela para uma desobsessão. É lógico que não. Porque você não pode submeter uma criança que não tem uma psique bem formada, que não tem uma estrutura moral construída, que não tem nem mesmo o livre-arbítrio, né, para saber escolher as coisas, uma estrutura psicológica para ela se preparar para receber espírito. Isso aí seria loucura. Tá? Então o que você tem que fazer? Permitir que a criança tenha acesso a isso com normalidade, né? Dentro, lógico, de limites, que sempre são estabelecidos. Tá? Então, você aumentar cada vez mais esses limites, deixar as crianças cada vez mais contidas, mas também não pode estar coibindo. Você já imaginou se a mediunidade Chico Xavier fosse coibida aos 4 anos de idade, 5 anos de idade? A de Valdo Franco, quando ele conta no filme, que aos 4, 5 anos... Já pensou se ele acreditasse que era loucura? Então você não pode coibir. Mas também não pode ficar dando corda. Ai, tu viu, mulher? Meu filho agora é médium. Aí ele pega um menino de 6 anos de idade, eu vou levar ele pro centro espírita para dar passe. Tava boa a musiquinha. Então é bom senso, viu, gente? Tem que usar bom senso nessa hora. Então eu não tenho uma fórmula para isso. Eu não tenho. Mas é claro, quando se trata de reuniões mediúnicas mais específicas, aí sim, é bom esperar uma idade de 14, 15 anos pelo menos. Tá? Essas reuniões mais... Roberto, não é muito cedo, não? Bom, então Kardec cometeu um grave erro, porque era 2 crianças de 14, 15 anos que psicografou o Livro dos Espíritos. A gente é que cria, às vezes, esses medos, né? É o mesmo? Me dê que eu atendo. Você desligou? Você arrancou a bateria dele fora? No seu livro Cirurgia Espiritual, você fala sobre a terapia de regressão de memória e sua luta interna para trabalhar com o Dr. Mauro, sabendo o que aconteceu. O quão bom ou mal isso seria para outras pessoas. Bom, e a pessoa, antes da pergunta, a pessoa botou outra frase, depois eu vou ler. me cobre essa frase, eu vou ler. Seguinte, terapia de regressão de memória. Passei anos, na época que eu trabalhava com o Dr. Mauro, e o Dr. Fritz vinha pelo meu primo, Alexandro. Passei anos vendo o Dr. Fritz fazendo regressão de memória nos pacientes.
Eu achava massa. Meu irmão, o negócio desse é legal demais, não sei o quê. Doutor Fritz, faça um dia comigo. Mas quando eu comecei a assistir com alguma frequência, rapaz, não quer isso pra mim, não. Comecei a dar uma desanimada. Aí eu fiquei... Quando eu assisti muitas, eu comecei a ficar assim, opa, não quero pra mim, não. Quero não. Aí um dia o doutor Mauro chegou pra mim, isso foi em 1999. Eu lembro que foi o ano que meu filho nasceu. Meu filho mais velho. Aí ele chegou e falou assim, você vai ter que fazer uma terapia de regressão de memória. Eu? Faço não. Você vai ter que fazer. Não, perdão, não foi em 1999, foi em 2002. Você vai ter que fazer uma terapia, já tinha Casa Caridade. Você vai ter que fazer uma terapia de regressão de memória. Eu falei, não faço não, doutor Mauro. Morro de medo. Eu vi os doutor Fritz fazendo e não quero não. Você tem que fazer. Aí ele forçou e falou, você tem que fazer. Aí ele me deixou inconsciente uma vez, falou com um trabalhador da casa espírita e falou para o trabalhador espírita procurar um terapeuta de regressão de memória que fosse médico e que fosse espírita. Tinha que ter as duas coisas. Tinha que ser médico e tinha que ser espírita. Porque o próprio doutor Mauro ia ajudar esse médico a conduzir esse trabalho. E assim foi feito. E aí eu fui e fiz essa regressão de memória, só que não foi com esse médico, foi diferente. É outra história, depois eu conto. E eu vi 3 encarnações, se eu não me engano. Depois disso, são várias terapias e várias. Olha, regressão de memória só faça se faz realmente sentido. Se é realmente algo que você precisa. Porque, por curiosidade, não faça de jeito nenhum. Porque você vai descobrir algo que a evolução nos ensina, que é o seguinte. Quanto mais atrás no tempo você vai, pior você vai se ver. Porque não estamos em processo de evolução constante? Se a gente está em evolução constante, significa o seguinte, o que nós somos hoje é o top. Toda vida que você olha para trás, você se vê pior. E quanto mais para trás você vai, pior vai ficando. Tem hora que você começa a perder a sua identidade, você começa a dizer, meu Deus, não sou eu não. Tão ruim que você é. Deu para entender? Não faça. Regra número 1, não faça a regressão de memória. Mas, se você acha que precisa, e você conhecer um terapeuta responsável, não tem problema nenhum. Perigoso? Não. Só que aumenta muito a responsabilidade. Sabe aquele direito que você tem de ser médio e não querer? Você deixa de ter o direito e passa a ter o dever de ser médio. Por quê, Roberto? Porque você começa a lembrar das bobagens que fez para vir médio nessa. Eu, por exemplo, pedi para parar, porque eu já não aguentava mais, era torturante. Eu tive em Dachau, que é uma cidade que tem no sul de Munique, na Alemanha, onde tinha um dos maiores campos de concentração da Europa nazista, né? Da Alemanha nazista. E foi um dos campos mais bem... Foi o primeiro campo de concentração, o primeiro grande campo de concentração, e foi o mais bem conservado, porque foi um dos últimos a ser desativado, porque era no meio da Alemanha. E eu fui lá, hoje virou um museu. Gente, eu fui para nunca mais botar os meus pés no lugar daquele. Eu sabia que eu estava passando uma semana rezando. E eu vi várias coisas em fotos lá, coisas que eu vi nas minhas regressões. Eu sabia que eu ia ver. Mas eu tinha que ir. Me arrependo todo aqui, oh meu Deus do céu. Conclusão. Agora eu sei. Aí né? Aí a gente tem que aceitar. Porque assim, ó. Pensa comigo. Jesus nos ensinou a lei de amor. A lei de amor é uma oportunidade. A lei de amor é uma opção. Mas não é a única. Tem a lei da dor. A lei da dor é de talião. Olho por olho, por dentro, que continua valendo. Por isso que a gente sofre. Porque a gente não aprende pelo amor. Aprendendo a pé. Chico Xavier que dizia, meu filho, só tem um jeito de evoluir. Desidratando. Como é, Chico, isso? Você tem que se hidratar. Ou pelas lágrimas da dor, ou pelo suor do trabalho. Então, ou a gente começa a fazer coisa boa, ou a gente espera a pia cantar. A pé, Chico. A frase que a pessoa escreveu antes, eu achei fantástica. Ó. Você escreveu poemas para conquistar a Carol? Escrevi, amor? Não ainda, né? Deixa comigo. Eu pedi a Carol em casamento, a gente estava na Itália. Quase que eu mato ela do coração.
do lado daquela igrejinha do Francisco de Assis. Como é que é o nome? Aquele, Pociúncula, né? Aquela igrejinha de pedra que ela já era velha quando Francisco andou lá. A igreja tem 1.300 anos. E a gente foi lá, eu pedi ela em casamento lá e ela disse sim. Eu adorei essa pergunta. Espírito obsessor, como resolver? Simples. Pare de obsediar ele. Pare você de obsediar o espírito. Deixa eu explicar de novo. Cola de madeira só cola o quê? Cola de isopor só cola? Só existe obsessão onde existe a cola. Isto é, vibração igual. Mas Roberto, eu rezo pra ele ir embora. Aí é que ele fica. Meu filho, bote uma coisa na sua cabeça, ele está com você porque você merece. Você tem agora a oportunidade de conquistar essa alma. É como um filho que a gente tem que ajudar a burilar a conduta moral. Meus obsessores querem tudinho perto de mim. Quero nenhum longe. Deus me livre. Onde você está indo para onde, meu filho? Eu com meus obsessores. Não, quero ir embora. Não, senhor. Fique aqui. Se não me perdoa, perdoe. Perdoa mesmo. Tem certeza? Se não tem, fique. Aí eles me perturbam. Ai, Roberto, não sei o quê, negócio de gratuidade, mediunidade, não sei o quê. Roberto, deixa de ser besta. Aí, Aí eu ouço muito. Tem uma palavra que eu escuto muito dos meus obsessores. E eles têm razão em dizer o que eles dizem. Torturador. Essa era a minha profissão. Quer ser médico de cura? Faz o doutor Fils falou. Uma vez uma pessoa perguntou assim, doutor Fils, como é que eu faço para ser médico de cura? Meu filho começa a torturar um monte de gente hoje. Na próxima encarnação, garantia da mediunidade de cura. Pare de ver o obsessor como uma pessoa ruim, porque quem é ruim é você. E é por isso que o obsessor está lá, tentando dar oportunidade, porque se você tira o obsessor, vem outro pior. Deixa esse. Tu já está acostumado, já são colegas, já estão juntos. Então deixa ele lá. Diz assim, pronto, meu irmão, você chegou, eu cheguei. Chega, ficou pesado. Certo, o que é que eu faço? Nada. Bom, é o seguinte, eu sou espírita. Você fala, né? Aí o obsessor, aqueles obsessores bons, aqueles que começam já ameaçando, né? Eu vou lhe tirar do centro espírita. Assim, vai não. Vai não. Eu vou lhe tornar espírita. Você ameaça ele. Mas de um jeito bom, né? Eu vou lhe tornar espírita. Você conhece Jesus? Negócio de Jesus, ele diz, né? Você não sabe o que está perdendo. A gente tem que beber isso aqui. Não, meu irmão. Daqui a 3 dias eu vou para o centro espírita, você vai comigo. Aí aqueles 3 dias, um inferno na vida. Tudo errado. No dia do dia para o centro espírita, aí esse dia, meu amigo, é que dá tudo errado. Só comigo acontece essas coisas, né? Aí atrasa tudo errado, o que? Galera, chegou a hora de ir para o centro espírita. Eu não disse que eu era espírita? Abre a porta do carro, bora. O carro chegou. Não fica, tudinho. Não querem não tem querer, né? Minha obsessão, se eu for, você vai. E você vai ganhando ele pelo cansaço. Em algum momento, o seu obsessor vai perceber que a sua insistência no bem, a sua persistência no amor é inquebrantável. Em algum momento ele vai perceber que eles não são burros. E eles não vão conseguir mais lhe obsediar, ou então eles mesmos vão se converter em amigos. E eu já tive alguns casos assim, de obsessores meus do passado, que se tornaram amigos, espíritos amigos. Ué, não é isso que a gente faz com os inimigos? A gente tem que perdoar? Não é essa orientação que o Cristo dá? Então o que é que você faz com o seu obsessor? Faça como a gente faz quando recebe alguém do centro espírita. Quando você nota que alguém do centro espírita está chegando perturbado, você fecha a porta? Ou você abre? Faça o mesmo com você. Abra a porta do seu coração. E deixe ele entrar. Porque se ele está com você, Deus permitiu. É lei de causa e efeito, meus amigos. É como gravidade. Não dá para jogar uma pedra para cima e ficar rezando para ela não cair.
A lei de gravidade não deixa que isso aconteça, ela cai. A mesma coisa a lei de causa e efeito. Não tem como fugir de obsessor, não. Pare de fugir do infugível. Nem sei se essa palavra existe. Pare de tentar fugir do que não dá para fugir. Tem uma coisa que você pode fazer em prol seu e dos seus obsessores. Se tornar alguém melhor. Isso você pode fazer. Porque até os teus obsessores tem hora que não te aguenta. Já viram aquela paródia que tem dos obsessores? Rapaz, eu tô de saco cheio, vamos embora, não vou mais ficar contigo não, cara. É muito difícil obsediar. O cara é mais perturbado do que o obsessor. Podemos fazer trabalho mediúnico em casa, com psicografia? Pode nos assistir, nos orientar sobre isso? Obrigado. Ok. Vamos lá. Ainda se criou dentro do movimento espírita muito medo em torno do assunto mediunidade. Essa é a verdade. Se não pode mediunidade em casa, Chico Xavier estava errando o tempo todo, porque todas aquelas psicografias que ele fazia com o público aberto não era de centro espírita, não era na casa dele. Inclusive, ele botou escrito na parede da casa dele, atrás da cabeça dele tinha escrito assim, ó: aqui realizamos o evangelho no lar, na casa do senhor Francisco Paula Cândido. Isto é, não era centro espírita, era evangelho no lar. Porque ele foi perseguido, porque estava fazendo a reunião mediúnica aberta ao público. O Chico Xavier. Algumas mediunidades não tem como não ser aberta ao público. Como é que se faz mediunidade de cura sem ser aberta ao público? Como é que se faz psicopictografia, pintura mediúnica sem ser aberta ao público? É impossível. Como é que se faz cartas consoladoras, como o Newton Souza teve aqui, sem ser aberta ao público? Isso é impossível. Agora, é diferente de uma desobsessão. Desobsessão não. Aí sim uma reunião que deve ser fechada. Porque ali vem todo tipo de espíritos. Vem espíritos sofredores, espíritos perseguidores, espíritos endurecidos, espíritos bons, que vêm dar conselho, falar de verdades que outras pessoas não estão preparadas para ouvir. Conclusão. Você tem que saber o que é possível e o que não é possível. A psicografia, como prática de externada publicamente, eu aconselho calma. Porque você precisa de alguns anos de preparo para isso. A primeira coisa, é muito difícil esse tipo de mediunidade, porque ela não é carregada de tanta evidência no começo. Por exemplo, a mediunidade de cura quando um espírito vem através de um médium de cura e bota a mão e cura, você já tem a evidência que você tem a mediunidade. Deu para entender? Mas as cartas consoladoras não funcionam assim. Precisa que o médium tenha anos de estudo, de preparação, de equilíbrio, de várias tentativas mediúnicas anteriores, em ambiente fechado, ambiente seguro, onde o médium possa desenvolver suas capacidades, evoluir os seus caminhos psicológicos, para eles poder abrir um trabalho ao público. Certo? É diferente. É muito difícil desenvolver psicografia dentro de um centro espírita, dentro de uma reunião de desobsessão. Certo? Então, porque é um horário muito restrito. Então, alguns espíritos orientam alguns médiums, e aí eu só teria coragem de fazer se fosse sob uma orientação espiritual. Sem orientação espiritual eu jamais faria, para que a pessoa, em casa, em horas marcadas, dias marcados, como o evangelho no lar, pronto, a pessoa tem um momento para se concentrar nas ideias da psicografia. Aí, nesse caso, como foi uma coisa que a espiritualidade falou, elas vão cuidar da logística, elas vão cuidar... Todas as reuniões de Peixotinho, por exemplo, de materialização, é na casa dele. Então, está em casa, às vezes o ambiente de casa é mais saudável do que o ambiente de uma casa espírita. Porque o ambiente de casa espírita recebe todo tipo de enfermidade. E a casa da gente é um ambiente onde a gente mais se sente seguro. Então... Mas eu jamais faria isso se esse médium não tiver uma ligação forte com um centro espírita. Deu para entender? Então, a resposta é sim, mas tem vários senões. Que são estratégias de segurança. Não adianta você tentar desenvolver a mediunidade na marra. Porque se você fizer isso, você vai incorrer no erro número 1 da mediunidade. Falta de disciplina. Tenha certeza, você está botando o pé para cair no abismo. Tá? Mediunidade e psicografia é uma coisa muito séria. Escrever uma carta consoladora que pode ser a diferença entre a fé de alguém e o descrédito de toda uma doutrina é muita responsabilidade. Vocês concordam comigo? Então, meus amigos, muito cuidado.
Tem muito médium de psicografia no Brasil, que eu conheço, excelentes, pessoas dotadas de muito amor, de pessoas que eu conheço intimamente, como é o caso do Newton, que é meu amigo pessoal. Eu conheço ele intimamente, inclusive eu vinha alguns meses atrás, para você ver como são as coisas, né? Meses atrás, quando a gente estava na Europa, eu estava ligando para ele direto, para ele vir para os Estados Unidos comigo agora, nessa viagem aqui. E graças a Deus o Guilherme Velho conseguiu organizar para ele vir antes. E eles vieram os dois. Quando eu falei com o Newton ano passado, nem um visto americano ele tinha ainda. Então ele... Foi tudo de última hora. Né? Mas graças a Deus deu certo, porque a espiritualidade botou a mão. Aí é diferente, é um médico que já tem... nasceu dentro de um berço espírita, tem todo um conhecimento. Não que isso é garantia de nada, viu? Mas é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem buscado dentro do seu trabalho, conhecer suas limitações. Eu me lembro da época que o Clóvis Nunes esteve lá em Fortaleza, junto com o Newton, na escrita do livro. O Clóvis foi o compilador do livro do Newton e de todas as pesquisas que foram feitas. O Newton se submeteu à pesquisa. Qualquer médium sério tem que se submeter à pesquisa. Qualquer médium que não queira se submeter à pesquisa, cuidado. Lembra que a moralidade e a mediunidade não andam juntas? Cuidado. Certo? Todo médium sério ele tem que estar aberto à pesquisa. Não tem conversa. Acho que essa é a última. Quais pontos da apometria que não fazem parte do espiritismo? Pode existir apometria no centro espírita? Vamos lá. Quais pontos da apometria não fazem parte do espiritismo? Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles criaram um termo lá no Brasil chamado pureza doutrinária. Eu ouvi falar disso? Não ouvi, não? Significa o seguinte, o que não está na codificação não pode ser aceito. Então pega o livro nosso lá e toca fogo. Porque lá na codificação não tem nada de aeróbus, não tem nada de cidade espiritual, nada disso. E aí, quem tem coragem? Então, vamos com calma, né? Não é bem assim, não. O termo chakra está na codificação? Divaldo Franco usa o tempo todo. Está errado porque não está na codificação? Calma lá. A medicina ayurvédica existe há 4.500 anos. Eles estão errados há 4.500 anos? Os chineses estão errados porque comem arroz? Quer dizer, a gente vai começar a julgar tudo? Então, gente, calma lá. O que é que Kardec orienta? Na Gênesis, no capítulo 1, item 55, vocês já notaram, graças a Deus. Não, 333 é a pontualidade. Não, é capítulo 1, item 5. Agora até eu esqueci. Vê a inspiração na hora. Item qual é que eu tinha falado? 55 foi? Eu acho aqui, já. Tá na Gênesis. Tá? Acho que na introdução. Não, no capítulo 1 da Gênesis. Tá lá escrito assim, ó. O Espiritismo tem a obrigação de absorver tudo que se mostre como uma verdade prática. Isto é, Kardec não falou lá de um tipo de mediunidade no livro dos médiuns, mas a gente viu que essa mediunidade existe. Está aqui a prova, a verdade prática de que ela existe. Então o Espiritismo tem a obrigação de absorver. É uma bobagem achar que a apometria é uma coisa que Kardec não sabia o que era. Porque está lá também no livro dos médiuns, que ele chama com outro nome, sonambulismo. É a capacidade de desdobramento, é só isso. E é lógico que quando o espírito do médium está em desdobramento, ele carrega consigo qualidades magnéticas que um espírito desencarnado não tem. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Não o filme, do livro, quando André Luiz, ao caminhar pelo nosso lar, encontrou um espírito que ele se escondeu com medo, pensou que era um extraterrestre, era um encarnado. Porque era um espírito de um encarnado que estava lá visitando a colônia. Então, a energia que o espírito carrega consigo por estar encarnado, ligado ao corpo físico, é essa energia que os espíritos usam, esse tipo de magnetismo que os espíritos usam nas faculdades de desdobramento. O que é que o Lacerda fez? Ele criou um código baseado nas experiências que ele fez, que ele foi o criador da apometria. Ele era um médico, não era ele? Acho que ele era médico. Ele criou códigos de pulsos magnéticos. Como usar esses pulsos magnéticos na hora da doutrinação, na hora da conversação com os espíritos, na hora do diálogo com os espíritos. Foi isso. Estimulando, através do magnetismo, o desdobramento dos médiuns que tem sonambulismo, que tem desdobramento.
Só isso. O povo é que inventa muita coisa. Aí começou. Vamos desconfigurar 58 laboratórios do mal. Vamos aniquilar 47 dragões. Quer dizer, bota a cueca do lado de fora e vira o super-homem. Aí tá tornando a coisa uma palhaçada. É essa palhaçada que o movimento espírita tem medo. Aí eu concordo. É por causa da palhaçada dos médios de cura que o movimento espírita tem restrições com mediunidade de cura. E eu não posso discordar. Falei isso aqui hoje. Os médios de cura, se duvidar, foram os que mais erraram. Não significa que eu não possa acertar. Deu para entender? Então, meus amigos, fechar uma porta porque o nome não está aqui, não é pureza doutrina. Gente, pelo amor de Deus, mediunidade. Na época de Kardec não tinha televisão. Como é que eles iam estudar a transcomunicação? A transcomunicação não existe? Os espíritos não se comunicam através de rádio, TV? Está comprovado cientificamente. Aí os europeus estão anos-luz na frente da gente. Por quê? Porque os espíritas são meio... não pode não, porque não está na codificação. Pureza doutrinária. Blá, blá, blá. Enquanto o próprio Kardec nos manda em outra direção. Não é estranho? Eu acho, às vezes, que algumas pessoas do movimento espírita não leem Kardec, não. Gente, não é brincadeira, não. É um povo que quer ser católico sem ler a Bíblia. Quer ser judeu sem ler o Torá. Quer ser muçulmano sem ler o Corão. Aí quer ser espírita sem ler Kardec. Como é que pode? E agora você é mormon. Está aqui o livro do mormon. Quero saber não, vou assistir palestra. Meu, que ponto chegou o movimento espírita brasileiro? Que a gente está sobrevivendo e vivendo de palestra. Claro que a palestra é uma coisa maravilhosa, é lógico. Porque a palestra ela tem a oportunidade de informar, mas ela só tem serventia mesmo quando ela transforma. Então, se você entrou aqui e você vai ser a mesma pessoa, eu falhei. Eu penso assim. É lógico que a gente tem que tocar em todo tipo de assunto. É claro que a gente tem que falar certas verdades difíceis de digerir. É óbvio que a gente não está aqui para bater palma para a primeira opinião. Não estou pedindo isso. Estou pedindo só o seguinte, gente, faz o seguinte, para de inventar. Você lembra da roda? A roda, aquilo que tem no carro? Ela não é redonda? Aquilo depois de inventar não tinha mais o que fazer não. É a mesma roda até hoje. Há 100 anos atrás, o carro tinha 4 daquelas, não era? E hoje continua tendo quantos? 4. Nada mudou, sabe por quê? Porque funciona. Então vamos parar de... Agora, lógico que os carros de hoje em dia evoluíram. Evoluíram em segurança, em velocidade, em tecnologia, blá, 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 conforto. Então, a gente precisa permitir que isso aconteça também com o espiritismo. Desde que ele não perca os seus fundamentos. Isso a gente não pode mexer. Quando se trata de fundamento, isso é intocável. Fundamento cristão, como perdoar. Se chegar amanhã um cara, eu sou espírita, mas eu acho que a gente não tem que perdoar. Tira esse cara do rol de... Não para de ouvir ele. Esse cara é doido. Ele está indo contra os fundamentos da codificação espírita. Que está lá no Evangelho com o Espiritismo, o perdão. Várias passagens. Perdoai para que Deus os perdoe. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Se alguém te bate na face, apresenta outra. Pagar o mal com o bem. Pelo amor de Deus. Será que o Cristo não deixou isso claro? Então não tem o que discutir. Eu não discuto fundamento. Método, sim. Método eu discuto. Apometria eu acho uma coisa fantástica. Eu trabalhei 3 anos em apometria só como médium. Adorava. Não gostava muito do negócio de coordenar reunião, não. Ficava lá como médium mesmo. E passei uns 3 anos trabalhando. Adorei. É uma coisa... Gente, contra fatos, não adianta você vir com opinião. Se eu faço uma reunião apométrica e o resultado está ali, o que adianta tu não acreditar? Não faz diferença nenhuma para mim. Aí eu vou deixar de fazer o trabalho porque o bichinho disse que não é bom. Tá criança de 8 anos aqui, cara. Não amadurecer, pelo amor de Deus. Agora, se você que está dizendo que não é apometria não é uma coisa boa, me provar, porque a própria apometria ela se prova por si só. Agora, se alguém vem de fora e diz assim, ó, eu vou provar que isso aqui não funciona. E provar que não funciona, beleza. A gente começa a discutir.
Ou então alguém chega para mim e diz assim, Roberto, ó, lê essa passagem aqui de Kardec. Tá vendo como cirurgia espiritual não é uma coisa boa? Já pedi tanto a isso. Esse povo. Ninguém traz nada. E quanto mais eu leio Kardec, mais e mais. Eu estava um dia desse relendo a Gênesis, lembrando dos milagres de Jesus. Eu disse assim, meu Deus, Jesus, se tu viesse hoje, tu espírita, tu não era de jeito nenhum. Porque eu não ia deixar tu trabalhar dentro desse espírita nunca. Será que não deu para entender ainda o conceito? Jesus curava para poder ter para quem falar o evangelho. Se ele não curasse, o povo não vinha atrás dele, não. Será que vocês não entenderam qual é a função do Dr. Fris aqui? É trazer o povo para vocês evangelizarem. Isso é que é a função do fenômeno mediúnico. Aí tem que acabar o fenômeno mediúnico. Isso é burrice. É por causa dessas coisas, gente, a gente tem que ter cuidado com o fenômeno mediúnico, claro, porque está cheio de fraudador. Está cheio de médium que não quer, que é interesseiro, que se interessa por dinheiro, se interessa por fama, por aplauso. Eu tenho 25 anos de doutrina espírita, só escrevi 2 livros. Eu vejo um médium lançar 8 livros no mês. Não é possível. Calma. Quer dizer, o cara tem 25 anos e já está escrevendo do mesmo nível de Divaldo Franco. Não é estranho, não. Divaldo Franco, quando começou as psicografias, Joana de Anjos mandou queimar tudinho. E ele, rapaz, mas tem tanta coisa linda aqui, queime, vamos começar de novo. Isso aqui era só um teste. Quer dizer, pessoal, para as coisas para os outros é mais fácil, porque para mim, meu irmão, ó. E a gente vê nos exemplos do Chico, nos exemplos do Divaldo, nos exemplos desses médicos maravilhosos, esforço, dedicação, compromisso, determinação, vontade. É isso que a gente vê nesse pessoal. E aí vê meia dúzia de preguiçosos criticando eles. Então, pelo amor de Deus, não, desculpa, mas não... Meio revoltante para mim. Quando um médium estaria pronto para participar de uma reunião mediúnica? Bom, isso é ótima essa pergunta. Quem decide isso é a casa. Não é você, médium. E se você não tiver humildade para ouvir um não, você não está pronto para ouvir um sim. Ok? Esse negócio de chegar na casa dos outros, ó, não, eu vou participar da mediúnica hoje. Peraí, não é assim não, meu filho. Aqui tem disciplina. A disciplina aqui é essa, ó. É assim, 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 assim. Quer, não quer, tchau. Isso é rigorosidade. É não, meu filho, é não. Sabe por quê? Olha, escute uma coisa. Quem está aqui desde o começo, essa casa tem 15 anos. Quem está aqui desde o começo, já está todo cheio de arranhão, de cicatriz, de queloide, né? De peia que levou. Foram essas peias que fizeram essas pessoas desenvolver essas regras, que hoje você vê como um empecilho. E essas pessoas, não é uma só não, viu? Várias pessoas, depois de chegar num conjunto de peias, de chicotes, como se dizem aqui, aí sim, chegamos na conclusão de que o melhor é esse metodologia aqui, ó. Aí chega alguém hoje, faz 5 dias que está na casa espírita, vamos mudar o método. Aí, pelo amor de Deus, não, você tem que mudar de casa. Você tem que achar algum lugar que você vá e lá seja igual um... Eu ia dizer um termo bem chulo agora. Não precisa. Que seja um local assim que você entra a hora que quer. Fala o que quiser. Hã? A casa da mãe. A coitada da Joana. Deve ter alguma Joana aqui, me perdoe, mas é uma expressão que a gente conhece, né? Casa da mãe Joana. Então, entendeu? O médico que não gosta de disciplina, cuidado com esses médios. Cuidado. E você, médium, comece a gostar de disciplina hoje. Senão você vai pirar. Ou vai cair na mão de alguém que vai bater a mão nas suas costinhas e você vai achar que se tornou alguém melhor do que os outros. E todo mundo é igual. Cacuete? O que é cacuete? Ah, aqueles... Ó, seguinte. Essas coisas são pessoais. Não se ligue nisso.
Cada pessoa tem o seu jeito. Por exemplo, tem gente que toda vida que vai dirigir o carro, senta, tem aquele ritualzinho, né? É da pessoa, aquilo ali não é errado nem certo, é da pessoa, é dela. De alguma forma, ela quer... né? Gente, eu vou já encerrar, viu? Então, desde que esses cacuetes não se tornem viciativos ou interfiram diretamente que todo mundo que esteja ali entenda que aquilo é um cacuete. Por exemplo, eu tenho um. Quando eu me concentro com o Dr. Fritz, posso estar sentado em pé, deitado, não interessa. Eu estou aqui para receber o Dr. Fritz, né? Receber a presença dele, eu sinto a presença dele. Eu fico relutando um tempão. Porque eu só deixo mesmo quando eu já estou né? Por quê? Porque eu quero saber se ele mesmo. Eu fico fazendo minhas orações, lendo a prece 17 na minha cabeça, que é a prece para afastar os maus espíritos. Porque quando você reza uma prece para afastar mau espírito, e a energia do espírito fica mais forte, significa que o espírito não é mau. Deu para entender a lógica? Ok. Aí eu ficar ali fazendo, o Davi chega. Quando ele chega, é meu. É um trejeito, um cacuete, sei lá, meu. E aí eu sinto, nessa hora eu sinto meu perispírito se expandir cada vez mais e aí o Dr. Fritz chega de uma vez. Deu para entender? Mas isso é meu. Você repetir isso pode não significar absolutamente nada. É meu. Então, se for assim, se você sabe que é só porque é você, tudo bem. Agora, não queira achar que bater palma, estalar dedo, bater na mesa, pular, isso vai fazer você melhor médico, não vai não. Última pergunta. Por onde anda Alexandro? Sandro, meu primo, né? Pode ter para ajudar os médicos, deixar... O que pode ser feito para ajudar os médicos que se deixam levar pelo dinheiro? Rapaz, o meu primo, eu tive pouco contato com ele depois que eu desencarnei, certo? Mas eu sei que ele está relativamente perto de mim. Claro, a gente era muito próximo. É uma pessoa que eu tenho muito apreço. Foi quem mais me ensinou mediunidade. Por incrível que pareça. Na prática, né? Lógico. Quem mais me ensinou mediunidade é o livro dos médiuns. Mas quem mais me ensinou mediunidade foi ele, na prática, né? E foi uma bênção ter ele ao meu lado durante 4 anos. 4 anos e pouquinho. A gente ficou junto, trabalhando junto. Então eu acho que ele também. Ele cumpriu a missão dele, era uma missão curta de 6 anos. O Dr. Fritz vivia nos avisando, a gente não acreditava. Quando deu os 6 anos, o Dr. Fritz foi embora e ele desencarnou. Aos 23 anos de idade. Essa história está no livro. Está no livro. Né? E depois disso, a gente teve vários contatos com ele, muitos, claro, e ele está bem, sim. Está muito bem. E, como eu disse, com a missão dele cumprida. Como se ajuda um médico que quer enveredar pelo dinheiro? Olha, gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu digo sempre assim, ó. Eu parei de beber 1 ano antes de me tornar médium. E para mim, eu vou ser bem sincero, foi muito fácil. Porque eu nem gostava muito. Sabe? Então foi muito fácil. Essa coisa do dinheiro é muito fácil para mim dizer não. Porque tu não precisa, Roberto? Não é por isso não, isso é o de menos. Porque isso para mim é muito batido. Sabe? A gente até faz piada. Eu e a Carolina, nossos amigos lá em Fortaleza, a gente faz muita piada com isso. Tinha um amigo nosso que é piadista pra caramba e chegava e dizia assim: ih, Roberto, Dr. Fritz curou outro câncer. Aí eu falei: foi o que foi? Não, agora a tabela sai. Que tabela? A tabela de cura. Câncer, R$2.000. Pulmão, R$1.500. Não sei o quê. Aí tornou isso uma piada entre nós, porque é algo tão batido que a gente jamais faria. Entendeu? Então, como... Eu não sei. Quer dizer, é um desvio moral aqui no Brasil, né? Perdão, entre as pessoas que conhecem o espiritismo, é um desvio moral. O problema é o seguinte: nos Estados Unidos, no meio dos americanos, por exemplo, vocês sabem por que tem... Eu tenho uma teoria, vocês me corrigem que eu estiver errado. A maioria das pessoas que vêm aqui na cirurgia são brasileiras. Sabem por quê? Porque não é cobrada. Se fossem cobradas, era assim de americano. Eu tenho essa teoria. Só, se não cobrar, não presta. Deu para entender? No meu caso, não vão vir nunca. Eles vão ter que vir em algum momento por outro motivo, que não esse. Ok? A Europa é a mesma coisa. A Europa só eles são um pouco mais libertos dessa questão. Eles vão em qualquer um. Seja pago ou não pago. Eles vão em qualquer um. Mas é normal na Europa um passe custar 40 euros. Normal. Lá já não estamos tratando de questões morais, porque é questão moral, claro. Mas como é que vai cobrar de um médium desse alguma postura se ele não conhece o espiritismo?
E aí? Deu para entender? Quem conhece o espiritismo ainda erra. Imagina uma pessoa dessa que não tem o conhecimento do espiritismo. Certo? Então, meus amigos, realmente é mais difícil. A única coisa que eu posso fazer para esses médios é dar o meu exemplo. É a única coisa que eu conheço que eu posso fazer para ajudar. Queridos amigos, eu quero agradecer a presença de vocês, pedir desculpa aí pelo horário, eu sei que a gente avançou um pouquinho. Estamos cansados, né? Não? Mas é bom descansar, é bom descansar. É muito importante a gente descansar, porque alguns trabalhadores aqui estão ainda fadigados um pouco da cirurgia, isso é bem puxado, né? A gente já está mais acostumado, né? Mas como o Marcelo falou, né, o que importa, nem são... O Marcelo falou os números e tal, legal, a gente tem essa estatística, tudo é muito legal. Mas o mais importante é a semente de amor, de espiritualidade que a gente planta nesses corações. Essas pessoas que estão sendo curadas pelos espíritos, elas vão voltar. Elas vão voltar para Jesus. Pode até não ser nesse centro, mas elas vão voltar para Jesus. Porque elas vão entender que uma força, além da força material, existe. E essa força pode curar corpo, consequentemente também pode curar espíritos. Se nós não entendermos isso e colocarmos isso na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir ajudar essas pessoas a ter a mesma compreensão. Por isso essa casa foi lindamente cuidada, ultimamente reformada, mas mais do que isso, o ambiente espiritual dessa casa, lindíssimo, está pronto para receber essas pessoas e suas dores. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. Já me sinto, todo chegando, né? já estou chegando. Me sinto parte dessa família, o carinho com que eu tenho recebido, a minha gratidão eterna a Gisele e o Rodney, que me recebem na casa deles, a Beatriz, meu nome daquela mulher lá de Sanford, Fátima. Ela está aí, tá? A Fátima e o Marcos, pelo carinho também que eles me receberam da última vez que a gente esteve aqui. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Em julho, estamos aqui de volta, trazendo novidades. Vou me organizar com o pessoal da casa para a gente ver um dia, para a gente fazer esse grande workshop sobre mediunidade e práticas mediúnicas, tá? Aí a gente vai poder desmistificar mais e mais coisas na prática. É legal, né? Eu vou me sentir muito bem dizer assim, fulano, olhar nos olhos de alguém e dizer assim, ó, você não sabia não, é? Pois você é médium, viu? Pronto, vai ser uma alegria para mim. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e que Jesus abençoe todos vocês.